Beleza, jovem aprendiz? Bem-vindo ao canal Prova de Matemática, o canal que te leva do ensino fundamental ao sucesso profissional. Eu sou o professor Tiago Pascoal e hoje falaremos um pouco sobre os números binários. Mas antes, roda a vinheta! Os números binários, jovem. O que seriam então os números binários? Os números binários são aqueles da memória do computador, da memória ROM. Nós temos no computador a memória RAM e a memória ROM. A memória ROM, ela é criptografada e ela lê todas as informações do computador utilizando os chamados números binários, que são os dois dígitos, o 1 e o 0. O 0 representa o desligado ou off, o 1 representa o ligado ou on. Nessa codificação dos números binários, nós temos toda a evolução da informática, começando lá atrás com a história dos computadores. Os primeiros computadores ocupavam espaços grandes, salas imensas, usavam grandes válvulas que faziam toda a parte da codificação daqueles computadores, os chamados mainframes. Esses computadores grandes e grandes tubos de grandes válvulas determinavam a funcionalidade do computador, que nós sabemos que não era nada assim tão simples. Com a evolução da tecnologia, chegamos aos famosos microcomputadores, que foram os primeiros a serem popularizados e vendidos para toda a sociedade. A Microsoft foi a grande pioneira desse mercado, sendo a grande potência e com a venda do Windows, né? A grande potência da venda do Windows. Aí nós temos que perceber que a evolução foi a partir de uma certa concorrência entre a Microsoft e a Apple, do grande Steve Jobs. Bill Gates da Microsoft e Steve Jobs encararam uma verdadeira guerra nessa corrida para a conquista da tecnologia. E toda essa luta que ambos tiveram foi relacionada a algo fantástico, que foi a evolução e chegarmos à tecnologia que temos hoje, correto? O número 1 e o número 0 estão ligados aos números binários. E hoje nós falaremos nessa aula um pouquinho mais de como funcionam esses números e qual é a formatação de quando eu digito um número, por exemplo, o número 637 em números binários. Nós mostraremos para vocês essa transformação, ou seja, como o computador interpreta o número 637 em binário, ou seja, a transformação da linguagem hexadecimal para a linguagem binária. E agora, vamos para a aula! Tudo bem com você, jovem aprendiz? Nossa aula de hoje será sobre o sistema de numeração binária, ou sistema posicional de base 2, muito utilizado pelos computadores na codificação das informações. Antes de mais nada, vamos explicar um pouquinho da história. Os primeiros computadores, os chamados mainframes, utilizavam grandes válvulas que representavam todas as informações que estavam sendo processadas. Esses computadores eram tão grandes que cabiam em grandes galpões das grandes corporações norte-americanas, ocupando muitas vezes o tamanho de uma casa popular aqui no Brasil. Esses computadores, quando processavam as informações, nessas válvulas, elas ora acendiam, ora apagavam, ora ficavam ligadas, ora desligadas. E a representação numérica para essa questão de ligado ou desligado surgiu a partir daí. Portanto, o sistema de numeração binária ou sistema posicional de base 2 representa na realidade os números 0 e 1, onde o 0 é tudo aquilo que está desligado, ou seja, off, e o 1 tudo aquilo que está ligado, ou seja, on. Esses dois números são, na realidade, os bits do computador. E o que é bit? Bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida pelo computador. Esses bits
representam essa linguagem de codificação e processamento do computador. O bit é um conjunto de informações lógicas que, na verdade, encontram-se na memória ROM do computador, aquela memória que nós não temos um acesso direto, porque na realidade são códigos cifrados nessa linguagem de 0 ou 1. O conjunto de 8 bits, exatamente 8 bits, nós temos um byte. O byte, jovem, é na realidade tudo aquilo que nós conseguimos visualizar na tela do computador. Por exemplo, quando você entra no Microsoft Word e digita a letrinha A, essa letra A, que está sendo exibida na tela, é o conjunto de 8 bits, formando então um byte. Esse A representa um byte do seu computador. Portanto, quando você digita uma letra ou um número, qualquer código alfanumérico simbólico do seu teclado, você está digitando a cada uma delas, né, a cada caractere, um byte. Ok, jovem? E a partir daí, nós temos que voltar à ideia da linguagem binária, da linguagem de base 2 do sistema de numeração. Então, quando nós pensamos nos computadores, sendo a linguagem de base 2, nós vamos formar aqui uma tabelinha que funciona como uma espécie de auxílio para nós fazermos a transformação de qualquer número da linguagem hexadecimal, que é a linguagem a qual nós utilizamos, para a linguagem binária. Então, nós temos aqui o 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso por definição. Todo número que é elevado a 0 vai ser sempre igual a 1, jovem. Depois nós temos o 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio número 2, que representa que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Depois nós temos o 2 elevado ao quadrado, que na realidade é o 2 vezes o 2, que vai dar o 4. Ou seja, todo número elevado ao quadrado é igual a ele vezes ele mesmo, que vai dar o 4. Depois, nesse caso, é o 4. Depois nós temos o 2 elevado ao cubo. O 2 elevado ao cubo é o 2 vezes o 2 vezes o 2. Ou seja, eu vou repetir a minha base 3 vezes, sendo que a minha potência, o meu expoente aqui, é o 3. Sendo o expoente 3, eu costumo dizer assim, que o 3 é o chefe. O chefe é quem manda e quem está embaixo só obedece. Se quem está embaixo só obedece, significa que o 3 é que manda o 2 repetir 3 vezes. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E não 6, como a maioria acha, que é só multiplicar 2 pelo 3, quando na realidade é repetir a base 3 vezes. Depois nós temos o 2 elevado à quarta potência. O 2 elevado à quarta potência é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, totalizando 16. Esse 16, pessoal, ele surge porque eu estou repetindo o 2 4 vezes e não fazendo 2 vezes 4, como a maioria acredita ser. Agora farei o 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, repetindo a base 2, que vai totalizar 32. E isso sucessivamente. Vamos fazer agora de forma mais automatizada. 2 elevado à sexta é igual a 64, que seria o dobro do 32. 2 elevado à sétima seria 128, que é o dobro do 64. 2 elevado à oitava, que é o dobro do 128, que é o 256. Depois nós temos o 2 elevado à nona potência, que é o 512. E depois nós temos o 2 elevado à décima potência, que é na realidade o número 1024. Interessante ressaltar, jovem, que o número 1024, que é exatamente 2 elevado à décima potência, é um número que tem como mudança de base nos múltiplos aqui da nossa tabelinha dos bytes e dos bits. O que eu quero dizer com isso, jovem? Que a cada 1024 bits
ou melhor, cada 1024 bytes, nós temos um kilobyte. O kilobyte, jovem, é exatamente 1024 bytes. E aí nós temos depois o megabyte, que é exatamente 1024 kilobytes. Depois nós temos o gigabyte, que é exatamente 1024 megabyte. Depois nós temos o terabyte, que é exatamente 1024 gigabytes. Por fim, nós temos aqui o petabyte, que é exatamente 1024 terabytes. E assim sucessivamente, jovem. O que nós temos que entender é que quanto maior a unidade, maior a capacidade de armazenamento de dados que o dispositivo ou periférico terá. Uma breve história para vocês é quando surgiram os primeiros disquete. O disquete, jovem, para você que não viveu nesta época, eram pequenos aparelhinhos que gravavam as informações de acordo com o que nós precisávamos. Mas, naquela época, mal cabia uma música em MP3, por exemplo, dentro de um disquete. Era um aparelhinho muito pequenininho em que cabia apenas 1,44 kbytes de capacidade de armazenamento de dados. Depois, com a evolução tecnológica, tivemos o CD. No CD, jovem, a capacidade é de 700 megabytes, ou seja, cabiam muito mais informações em suas trilhas do que no disquete, que mal cabia uma música em MP3. No CD, no CDR ou CDRW, que eram os CDs que eram regraváveis, você poderia gravar músicas, filmes, textos e muitos arquivos que poderia ser transportado de um lugar para o outro, visto que nessa época ainda não existiam os pendrives como nós temos hoje, né? A facilidade na locomoção dos arquivos. O CD veio a ser substituído, ou melhor, contemplado com a parceria dos DVDs. Os DVDs eram mais especificamente utilizados para a gravação dos filmes, os filmes em maior qualidade, em qualidade digital, em surround. Esses DVDs eram utilizados para transportar filmes onde nós tínhamos uma qualidade audiovisual muito mais precisa. Um DVD chegava a 4 gigabytes de capacidade de armazenamento de dados. Com a evolução tecnológica, chegamos aos incríveis 100 gigabytes dos CDs de Blu-ray, que tem uma capacidade extraordinária, podendo ser gravado filmes em 4K, Full HD ou 4K, ou seja, uma qualidade de som e vídeo muito superior. Isso são só curiosidades, jovem, para que você compreenda o quanto capacidade de armazenamento de dados é o que faz toda a diferença nessa linguagem computacional do sistema de numeração binária. Mas vamos lá agora realmente a nossa proposta da aula. Como eu faço então, jovem, para transformar o número 637 em binário? Como eu faço então para transformar esse númerozinho em binário? Vou mostrar a vocês agora, jovem. O número 637 em binário, nós utilizamos uma ferramenta que foi desenvolvida por mim, chamada de gavetinhas lógicas. Essas gavetinhas lógicas, jovem, ela é muito bacana para fazer essa transformação da nossa linguagem numérica, decimal, para a linguagem binária do computador. Então, nós faremos a transformação para ver como que o computador interpreta o número 637 em binário. Para isso, jovem, nós construiremos 10 gavetinhas lógicas. Mas afinal de contas, por que 10 gavetinhas lógicas? Porque nós temos que observar
que o número 637 ele está entre o 1024 e o 512, ou seja, é um número muito grande, portanto precisaremos de mais gavetinhas lógicas. Vamos começar então a construir essas gavetinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gavetinhas lógicas, correto, jovem? Essas 10 gavetinhas lógicas serão necessárias para que nós consigamos transformar o número 637 em números binários. Então, observamos que nós temos que começar sempre da direita para a esquerda, a transposição dos números nas gavetinhas. Então, aqui nós colocaremos 2 elevado a 0. Nessa segunda gavetinha, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima, 2 elevado à oitava e 2 elevado à nona. O que ocorre é o seguinte, jovem, você tem que começar essa marcação da direita para a esquerda, porém na hora da substituição você vai começar normalmente da esquerda para a direita, como normalmente nós escrevemos. Então, primeiramente, você vai observar que a primeira casinha é 2 à nona. 2 elevado à nona potência é exatamente 512, jovem. E 512 nós conseguimos nos aproximar bastante do 637. Então, esta gavetinha, na realidade, eu vou utilizar ela. Então, eu vou pôr aqui um L de ligado. Ou seja, eu ligo essa gavetinha para representar que eu estou pegando esse 2 à nona. É como se eu ligasse essa válvula para dizer que o número 512 vai entrar nessa matemática daqui. Então, o 512 foi pego aqui, marquemos ele aqui, 512. Ou seja, se está ligado, então eu já tenho o número 1, que representa ligado. A segunda gavetinha, jovem, nós iremos somar com o valor da primeira. Só que a segunda gaveta, jovem, vale 256. 256 é um número muito alto que, se eu somar com o 512, vai ultrapassar o 637 que eu desejo. Portanto, eu não irei utilizar ela, coloco um X, porque eu não tenho necessidade de utilizá-la, senão vou acabar passando do valor que eu quero. A próxima gavetinha é 2 à sétima. 2 à sétima é exatamente o valor de 128. Esse 128, se eu utilizar aqui, realmente vai ser um valor bastante interessante, mas por pouco acaba passando dos meus 637 quando eu somo com 512. Portanto, não é um valor interessante para eu pegar, então eu descarto ele também. O próximo é 2 à sexta. 2 à sexta vale exatamente 64. Esse sim eu devo pegar e vou fazendo uma continha aqui do lado para facilitar a minha vida. Então eu vou fazer aqui, jovem, 512 mais 64. Essa continha vai dar exatamente 576. 2 mais 4, 6. 1 mais 6, 7. 5 eu abaixo. 576, que é exatamente os 512 somado com 64. Então, se eu peguei essa gavetinha, eu vou colocar ligado. Nessas duas anteriores, eu irei colocar o 0, que representa o desligado, correto? A primeira ligada, a segunda desligada, a terceira desligada, a quarta ligada, então representa o número 1. Depois eu venho para 2 à quinta. 2 à quinta, jovem, equivale a 32. Então eu somo 32 no 576. Quando eu somo 32, eu vou ficar com 608. O número 608, jovem, ainda não está próximo do 637. Então, por isso, pegar o 32 é muito conveniente para mim.
Então, com certeza, ligado, vou representar o número 1 aqui. O próximo é 2 à quarta. 2 à quarta, jovem, é exatamente 16, o que realmente vai me ajudar bastante a me aproximar do número que eu quero. Então, eu somo 16 no 608. 8 mais 6 é 14, jovem. E isso eu vou ter 624. Então, eu deixo ligada a casa do 2 à quarta. A próxima é 2 ao cubo. 2 ao cubo, jovem, é exatamente o número 8, que eu também devo pegar para me aproximar ainda mais do número que eu preciso. Então, aqui eu vou deixar ligada essa casinha, né? Então, eu tenho aqui 512, eu tenho desligado, essa aqui desligada, a 64 ligado, 32 ligado, 16 ligado e o 8 ligado. Então, eu vou somar 8 aqui no meu 624. Vou somar 8 aqui. Então, somando 8, eu vou ficar exatamente com o número 4 mais 8, eu tenho 12. 632, jovem. 632 mais 4, que é exatamente 2 ao quadrado, eu vou ficar com 636, jovem. 636, porque eu tinha 632 mais 4, 636. Faltando apenas 1 para esse número. Ou seja, 2 à primeira, que é o número 2, eu não vou pegar, jovem. Então, eu fecho essa casinha, deixo desligado, ou seja, off, e vou pegar a última casinha que vale 1, deixando ela ligada, que é exatamente o que eu preciso para esse raciocínio. Então, jovem, nós chegamos à conclusão então de mais uma aula com o número 637 transformado em binário. Esse número sequencial, nós temos a percepção da memória ROM do computador, em que a linguagem binária é estabelecida. Agradeço você, jovem, pela paciência, por ter ficado até aqui conosco. Peço que deixe aquele like, que se inscreva no nosso canal para divulgar o saber matemático e espero que você possa compartilhar essa ideia dos números binários, da questão da transformação do sistema hexadecimal para a linguagem binária e se tiver, volto a frisar, se tiver mais algum número que você gostaria de ver aqui no canal, a gente transformando em binário, é só pedir aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar fazendo para vocês. Agradeço muito, deixa aquele like maroto e fiquem com Deus.